Olá, aqui é o professor Fernando Pitti e seja muito bem-vindo a mais uma questão resolvida sobre ligações químicas, sobre química, né? Bom, a questão fala o seguinte: os halogênios, em geral, são reativos e tóxicos aos organismos, sendo por este motivo utilizado no tratamento de ferimentos, na purificação da água ou na limpeza dentária. O halogênio de maior eletronegatividade forma, com determinado metal alcalino, um composto de maior caráter iônico. Qual dentre as fórmulas químicas a seguir representa esse composto? Para resolvermos essa questão, você precisa ter ou toda a tabela periódica gravadinha na sua cabeça, ou, se for aí durante as aulas, né, talvez dependendo aí no ensino médio, algumas escolas inclusive permitem a utilização das tabelas periódicas, nós vamos precisar da tabela periódica para resolver a questão. Mas antes da gente vir aqui para a tabela periódica, vamos voltar lá para a questão e vamos ver o que nós temos de informação. Uma das informações é a seguinte: ele nos fala que o halogênio de maior eletronegatividade. Para isso, a gente precisa lembrar quem é o halogênio, quem são os halogênios, qual família ou qual grupo pertence aos halogênios e a eletronegatividade. Lembrando aqui que a eletronegatividade cresce da esquerda para a direita e de baixo para cima, tendo, aqui a gente já sabe de cabeça, né, as propriedades periódicas, o flúor como sendo o elemento de maior eletronegatividade. Então, voltando aqui para a nossa tabela periódica, o elemento de maior eletronegatividade é o flúor. Vamos ver se ele é um halogênio? Bom, ele está na família 7A ou no grupo 17, exatamente dos halogênios. Então, o elemento que nós estamos procurando aqui é o flúor. É o halogênio de maior eletronegatividade. Prestem atenção que ele poderia estar falando nos calcogênios, nos nitrogens, que são ali da família do nitrogênio, né, na família do carbono, boro, ele poderia estar falando em outras famílias. Mas ele fala exatamente da família dos halogênios, que tem o flúor como elemento mais eletronegativo dentro da família dos halogênios, que é exatamente o elemento mais eletronegativo dentro da tabela periódica também. Para isso, já identificado então que é o elemento flúor, nós vamos ter que identificar uma outra condição. Se ele está no grupo 17, ele, fazendo a distribuição Linus-Pauling, você vai ver que com 9 elementos, ele vai ter vai ter 7 elétrons na última camada, né? Se a gente for fazer a distribuição Linus-Pauling, a gente vai ter o seguinte. Então, para o flúor, 1s2, 2s2, 2p5, 2 com 5, 7. Ou seja, a gente tem 7 elétrons na camada de valência. Ele vai estar propenso a quanto? A ganhar um elétron. E se ele ganha elétron, ele fica negativo. Então a gente já sabe que nós estamos falando de um elemento 1-. Ou, na maioria das vezes, ele vai aparecer apenas como um ânion, um íon negativo, né, um ânion F-. Está aqui a primeira parte já identificada. Precisamos, para isso, lembrar das propriedades periódicas, Linus-Pauling e também das configurações, né, dos grupos e das famílias, né? Bom, e tem uma regrinha, alguma forma prática para a gente saber quantos elétrons ele vai adquirir? Tem. Se ele está aqui no 17, falta quanto para 18? O 17, o grupo 17, ele tem 7 elétrons na camada de valência. Ele precisa de 8. Então falta 1. Então, basicamente, a gente pode fazer o seguinte. Falta quanto para chegar nos gases nobres? 1. O oxigênio está no 16. Falta quanto para 18? 2. O nitrogênio está aqui na família do nitrogênio. Vou falar mais fácil do que falar nos pinictogens. Então, falta 3. E assim por diante, né? Então,
A gente tem o flúor aqui faltando 1, o oxigênio 2 e o nitrogênio 3 elétrons para ficar completo. Então, como o flúor falta 1, ele vai receber esse 1 elétron e por isso que ele vai ficar negativo, vai ficar um ânion. Agora vamos ver qual é o outro elemento. O outro elemento que ele nos apresenta aqui, metal alcalino terroso. Vamos ter que voltar lá para a tabela periódica novamente. Nós temos o grupo 1, que são os metais alcalinos. No grupo 2, nós temos os metais alcalinos terrosos. Então, berílio, magnésio, cálcio. Vamos ver se tem algum desses aqui? Então, vamos só descrever quais poderiam ser. Berílio, magnésio, cálcio. Ora, nenhum deles apareceu até agora. Estrôncio, bário e rádio. Estrôncio, rádio, bário e rádio, né? Outro detalhe importante. Se ele é um alcalino, no grupo 1, ele termina na distribuição Linus Pauling, você pode fazer aí depois nos comentários se deu certinho ou não, ele termina em S1. E aqui, no caso do alcalino terroso, ele termina em S2. Então ele tem 2 elétrons na camada de valência, propenso a perder 2. Então qualquer um desses elementos aqui, ele vai ficar depois, quando ele virar um ânion, o íon mais estável, né? Quando ele vira um cátion, na verdade, ele fica 2+. Então, magnésio 2+, cálcio 2+, e assim por diante. Olha só, nós temos nenhum desses elementos aqui, ó, corresponde aos elementos alcalinos terrosos. Então, nenhum deles vai ser. Ó, podia ser o flúor, mas não é oxigênio. Bom, oxigênio não é um halogênio, oxigênio não é halogênio, então a gente vai eliminando tudo, ó, embora tenha um bário, né? Vai sobrar o quê? O rádio. E o rádio 2+, aí nós vamos fazer o quê? O rádio 2+, com flúor menos, vai formar um sal iônico, RH, fluoreto de rádio. Está negativo, um só é como se viesse um para cá, e o 2 vem para cá. Fechou. Então está aqui o elemento, né? Lembrando que esse 2 aqui vem para cá, porque eu vou precisar de 2 flúores com apenas um íon, né, negativo, um ânion, para atender um rádio que tem uma... aqui tem é um íon, né, 2+. Certo? Gostou do vídeo? Te ajudou? Então já sabe. Se não for inscrito ainda, se inscreva, acione o sininho e, claro, né, me ajude aqui o canal a crescer, deixando seu like, seu comentário e compartilhando esse vídeo com todos os seus colegas. Isso é muito fácil, tem link prontinho aqui na descrição.